Olá, boa tarde, sejam bem-vindos aí ao canal do Conversas e Saberes. Eu dei uma paradinha aqui nos atendimentos para falar um pouquinho sobre uma questão que me perguntaram essa semana, sobre sexualidade. Um casal de pais perguntando como falar sobre sexualidade com um filho adolescente. Na verdade, a gente precisa desmistificar essa questão sexual, né, da sexualidade. Existe muita literatura infantil, né, explicando sobre diversos aspectos numa linguagem que seja propícia e adequada para a criança ou para o adolescente, né? E é necessário que o pai e a mãe se preparem, né, para esse momento, porque virão as perguntas. Por exemplo, essa adolescente está com entre 9, 10 anos, né, 11 anos, começam a ter os questionamentos. E isto se houver uma abertura para isto, não é? Se os pais derem uma abertura, eles vão se sentir à vontade e livres para perguntar, para questionar, né? E isso é um caso ideal, né? Porque, na verdade, eu não sei na sua geração, mas na minha ninguém conversava sobre sexo, né? Nada. E a gente não tinha informação como tem hoje. A gente tinha horário para assistir TV e os desenhos eram escolhidos pelos pais. Não havia internet, né? Acesso à internet, acesso a tanta informação. Então, de fato, é um conflito. Essencialmente, se esse pai e essa mãe não tiver essa liberdade de diálogo na família, né? Mas é uma questão fundamental e de extrema importância que o pai e a mãe se preparem, né, de forma adequada. Existem várias literaturas, eu estou agora aqui, no momento eu não estou com possibilidade de falar sobre algumas e dar algumas dicas, né, porque eu não tenho como pegar esses nomes agora, mas hoje de manhã eu fiz uma lista que eu pretendo depois falar e passar para vocês, né? Porque, assim, interessante seria que esse pai e essa mãe conversassem entre eles, lessem primeiro a literatura, né, adequada para aquela faixa etária e de acordo com o tipo de assunto, né, lessem todos, se informassem, fizesse até um tipo de um teatro entre os dois, para depois saber como é que vão lidar de forma mais adequada. Fácil? Para muitos pais não é, nem para muitos pais, nem para muitas mães. Não é porque justamente não tiveram isso, né, na vida. Não tiveram isso com a família. Hoje em dia, algumas escolas até entram no tema, né, mas não todas. E o adolescente, ele começa a ficar curioso, né, óbvio. Aliás, ele já é curioso desde sempre, né? A criança nossa, em desenvolvimento, quando começa a assistir mais televisão, quando começa a ler, né, e olhar o entorno, fica muito curioso, porque é muita novidade, né? São muitas questões que permeiam o universo de um ser em formação. Agora seria interessante que esse pai e essa mãe realmente se preparassem de uma forma adequada, né? Existem hoje muitos vídeos no YouTube interessantes que falam sobre a questão da sexualidade para o adolescente. Então, acho que assim, o mais importante, o que talvez seja mais legal, é que esse pai e essa mãe se preparem antes, né? Conversem entre eles, se houver a possibilidade do diálogo, né? Porque muito pai e muita mãe ainda fica nessa questão do, não, fala você, não fala a mãe, fala o pai, e acaba que ninguém fala, né? E o adolescente está lá fervilhando, né? Os seus hormônios estão borbulhando, porque é uma fase de transformações fisiológicas, né?
e não tem ninguém para conversar. E às vezes vai conversar com um colega na escola, com um amigo. Isso se também esse adolescente não for tímido, né? Não tiver dificuldade nas relações interpessoais. Que o que eu tenho visto hoje, né, na clínica, nos atendimentos, é que muitos, a grande parte dos adolescentes está com dificuldade nas relações interpessoais. Por quê? Por causa do advento da internet, né? Porque eles estão ficando muito tempo por trás desta máquina aqui, né, do computador. E aí no tete-a-tete tem dificuldade, às vezes tem características já de personalidade de ser mais reservado, mais introspectivo. E porque também, para o adolescente também é difícil, às vezes, falar com o pai, falar com a mãe. É diferente de falar com um colega na mesma faixa etária, né? Então, assim, eu acho que o mais importante é que o pai e a mãe de verdade se preparem para essa conversa entre eles, né? Para depois ver de que forma, porque pai e mãe conhecem um pouco do filho, sabe, né, das características de personalidade, isso, ou espera-se que se saiba, né, para poder entrar no tema, né? Alguns perguntam diretamente para o pai e para a mãe, né? E aí, está preparado? Você está preparada? Casal, vocês estão preparados para falar com seus filhos sobre essas questões de sexualidade? Acho que é uma boa reflexão para vocês fazerem. Se não estão, se preparem, né? Se preparem, porque faz parte da natureza humana, né? A questão sexual, né? Faz parte da nossa vida, dos nossos instintos, e o adolescente nessa fase da vida é curioso, além do que ele tem sensações corporais, sentimentos e desejos, né? Como qualquer ser humano, né? Que sempre foi muito velado, né? Tudo muito escondido, não se fala, tabu, né? É um tema tabu. Sexo é um tema que é tabu, né? E deveria deixar de ser, porque... Agora, de que forma que pode deixar de ser na tua casa? Pense a respeito disso, se prepare para isso, se prepare para esse momento, é importante, é uma fase importante na vida do adolescente, e assim, quanto mais você estiver preparado para falar sobre isso, quanto mais você lê, né? Pega as literaturas próprias, né, que existem várias, né, e leia você, se prepare você, veja o que diz ali e o que você pensa a respeito. Você já parou para pensar? Você já leu alguma vez? Alguém falou com você sobre isso, né? Se não leu, se não falou, se teve vida sexual precoce, de qualquer forma, vai ficar mais difícil para você falar, né? Mas é uma coisa bem interessante para os pais começarem a pensar sobre, né? Porque se faz necessário, né? Porque senão o jovem, ele vai se reprimindo, e aí pode ter diversas questões de dificuldade, né, na área da sexualidade, que é uma área importante na vida do ser humano. Agora, se você também não consegue ter dificuldade, encaminhe um profissional da saúde, né? Porque o profissional da saúde, ele tem instrumentos, sei lá, uma terapia, né? Encaminhe um psicólogo para que ele possa conversar de forma que seja adequada, que seja interessante, que seja produtiva de fato para este ser, que é o adolescente, que está cheio de questões, cheio de dúvidas, cheio de anseios e cheio de desejos mesmo, né? Que começa já a curiosidade, né, pelo sexo, pelo sexo oposto ou não, né? Quem é que sabe? Pode ter conflitos, mas ele precisa ter alguém para compartilhar, para falar sobre isso, né? Então, não reprima o seu filho, né? Tenha clareza de que é uma fase da vida que é importante e que ele também, talvez, tenha o direito de não conversar com você, né? Porque existem filhos que olham para você e você vai tentar conversar, né? E eu já ouvi casos e sei de casos que a mãe e o pai foram todos entusiasmados, né, tentar falar, ou um, ou outro, ou os dois,
com o filho sobre essa questão e o filho simplesmente olhou e falou: eu não quero falar com você sobre isso. Eu não quero falar com você sobre esse aspecto da minha vida. E aí? Você, pai, mãe, você está preparado para ouvir isso do seu filho? Você está preparado para lidar com isso? Como é que você lida com essa frustração, né? E aí, tá bom, então você não quer falar comigo? Não falo mais. Não existe mais esse assunto, é um tema esquecido pela família, como se não existisse. Vamos colocar uma pedra em cima e a gente não fala mais nisso, né? Eu acho que é uma boa reflexão para os pais, né? Então, para falar sobre a questão da sexualidade, se você é uma pessoa que tem as suas dificuldades também com relação a isso, vai ficar difícil, não é? Então, você primeiro precisa se preparar. E se teu filho disser que não quer falar com você sobre essa questão, você precisa encaminhá-lo a alguém, né? Porque, em geral, os adolescentes têm dificuldades, têm questões que eles precisam falar, existem vários conflitos, porque é uma fase bastante difícil da vida, né? É um ciclo, é uma mudança de ciclo que você nem é bem criança, mas também não é adulto, né? Então, o que você é? Às vezes querem cobrar coisas de você que você ainda não está preparado, né? É como, você termina o nível secundário e vai prestar um vestibular e você não sabe nem o que você quer ser quando crescer. Pense, que dificuldade. E já entra na faculdade fazendo, não sabe nem o que. Você acha que com 17 anos um ser está preparado para uma escolha tão importante na vida? Em geral, vai fazer porque o pai, a mãe, né? Ou algum familiar quis, ou porque todo mundo na família é. O bom é que se terminar jovem, ainda tem a possibilidade depois de fazer uma que goste, né? Porque muitas vezes faz o que não gosta e acaba não virando nada, né? Porque não escolheu, né? Nem sabia o que era essa profissão, essa faculdade, foi lá e fez, e pasme, né? Termina. Faz 5 anos de um curso sem gostar. E aí não consegue trabalhar, não consegue fazer nada com isso. Só tem um diploma, né? Porque também ainda não tem a capacidade de dizer: pai, mãe, não era bem isso que eu queria, posso mudar? Vou parar, vou trocar de curso. Às vezes não tem nem essa abertura na família para dizer sobre, né? Sobre essa angústia. Então, assim, se numa coisa tão mais simples não tem, imagine muitas vezes para uma questão mais complexa que é a sexualidade, que é tabu, que às vezes tem questões que são difíceis para o jovem mesmo falar com pai e mãe. Eu acho que isso é uma boa coisa para a gente parar para pensar, enquanto pai, enquanto mãe, que tem coisas que talvez ele não queira, não consiga falar, né? Então é importante, né, ter essa abertura até para perguntar se gostaria de falar sobre isso com o pai e com a mãe. E se não gostar, se gostaria de falar com um profissional, né? Nós precisamos começar a ter uma verdadeira intimidade com os que não são íntimos, né? Porque, às vezes, a gente pensa que tem uma intimidade e liberdade com as pessoas que a gente ama, que, na verdade, a gente não tem, né? Então, a gente precisa começar a criar isso, né? Eu estava até outro dia conversando com umas colegas lá de trabalho sobre isso, que a gente precisa parar para aprender a dialogar, né? Às vezes, eu não estou bem, né? No final de semana, por exemplo, e estou aqui com meu par ou com a minha irmã e não é nada com eles, mas se eu não chamá-los para dizer, eles não vão saber. Então eu aprendi, por exemplo, às vezes eu não estou legal comigo mesma, né, com as minhas questões, e eu tenho todo o direito de não estar, né? Todo mundo tem. E aí chamar a pessoa que é da sua intimidade e falar: olha, hoje eu não estou bem, eu não estou legal, estou meio triste, ou seja lá o que for, mas não é nada com você, tá bom? Eu só estou te falando isso para que você entenda e saiba que é isso. E aí ficar mais quieto, e o outro também respeitar, né? O que ouviu, isso também aprender a respeitar esse ser, que naquele dia está querendo ficar quieto, que naquele dia pode não estar querendo conversa, né? Então, assim, o que a gente precisa primeiro aprender é a criar esse vínculo de intimidade real, de fato. E aprender primeiro sobre as nossas questões. Porque se eu tenho um filho ou uma filha,
eu tenho que aprender a falar sobre as coisas. E se não falaram comigo, eu não sei. Então hoje eu tenho vários recursos, tá? Tenho o YouTube, existem livros, existem várias coisas. Então corre atrás aí, querido. Corre atrás e vai aprender como se faz, tá bom? Um abraço a todos, até breve.